Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 29, A influência da incredulidade. A Igreja apostatou-se tremendamente de Deus. Ela não mais se encontra num estado de saudável prosperidade. Cada membro da Igreja tem suas cargas e desânimo a suportar, mas os deveria ter sofrido com paciência e manter sua fé viva diante de Deus sem debilitar outros na Igreja. Deveria somar com a força da Igreja e não reduzi-la. O irmão C não assumiu uma posição de molde a fortalecer a própria fé ou a da Igreja. Ele agiu ao lado do inimigo para abater e desencorajar. Satanás está constantemente animando a incredulidade. Ele toma nota dos erros e falhas dos professos seguidores de Cristo e zomba dos anjos de Deus por isso. Ele é o acusador dos irmãos e influenciará tantos quantos for possível a fazer o mesmo. Aqueles que tomam sobre si vigiar o jardim do vizinho em lugar de capinar o seu próprio terreno, certamente descobrirão que seu jardim acha-se tão coberto de mato que cada planta preciosa está sufocada. O irmão C não está na posição de ser uma luz para o mundo. Oh, não! Ele é um manto de trevas. A eternidade haverá de revelar o quanto suas palavras imponderadas plantaram as sementes do questionamento, da dúvida e crítica em muitas mentes, e qual sua influência em desviar muitas pessoas da verdade. Ele se tem permitido tornar-se um canal de escuridão, transmitindo suspeitas e semeando desânimo. Deus não se agrada de sua conduta. Ele próprio se tornou menos e menos suscetível à influência do Espírito de Deus. Possui pequena fé. Como poderia ser de outro modo quando, pelas próprias palavras, está ele constantemente fortalecendo a incredulidade? Enquanto sugere dúvidas em vez de permitir que feixes de preciosa luz brilhem sobre outros, está auxiliando o inimigo em sua obra. Esse espírito torna-se quase um infiel, e a menos que retorne completamente, será por certo um. O irmão C é imprudente em suas palavras e ações. Palavras ociosas pelas quais deverá dar contas no dia de Deus estão quase que constantemente saindo de seus lábios. Ele se coloca no terreno do inimigo e, como resultado, não possui o Espírito de Cristo. De vez em quando nota que cometeu um grande erro, que tem perdido preciosos e áureos momentos, os quais deveria ter empregado em purificar o próprio coração. O irmão C tem explorado os defeitos dos outros, vivendo às custas de seus erros, e isso é inanição espiritual. Todo reavivamento é passível de trazer à Igreja pessoas que não sejam realmente convertidas. Detêm nominalmente a verdade, mas não são santificados por sua bela influência. Estando destituídos da graça, esses tornam-se egoístas, severos e inflexíveis. Tais pessoas sempre são imerecedoras de confiança. Estarão sempre fazendo e dizendo coisas contrárias à fé. A Igreja que tem de carregar esse peso merece piedade. O mundo acha-se em oposição à Igreja, e Satanás e seus anjos estão constantemente em guerra contra ela. Por conseguinte, os defeitos desses membros indignos são lançados sobre aqueles que se mostram sadios na fé. Os que creem na verdade deveriam estar determinados a auxiliar e não embaraçar a minoria que está lutando contra o desânimo. Os membros deveriam cada um ter zeloso cuidado para que os inimigos da fé não achem ocasião de triunfar sobre o estado de apostasia e mornidão da Igreja. Alguns têm desperdiçado sua influência, quando, com um pouco de abnegação, determinação e zelo, poderiam ter sido uma força ao lado do bem. Esse ardor não virá sem esforço, sem lutas ardentes. Se tão somente 3 fiéis restarem na Igreja esses poderiam ser ligados a Deus, ser vivos condutos de luz, e ele lhes acrescentaria muitos salvos. Deus suscitou porta-estandartes Alguns morreram, uns se mudaram e outros se tornaram espiritualmente mortos. Seus serviços são prestados a Satanás.
Eles não imaginam que em breve virá o tempo em que sua conta nos registros celestiais será fechada, quando a obra de cada pessoa será vista de que espécie é. Lembre-se de que cada um deve ser julgado de acordo com sua obra. Quando, no grande dia final do ajuste de contas, o registro de sua vida for aberto diante de você, meu duvidoso, questionador e acusador irmão, que mostrará a ele? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, versos 13 e 14. Essa tem sido a linguagem do seu coração, e da abundância no coração, disso fala a boca. Mateus capítulo 12, verso 34. Pelas suas palavras você será justificado ou condenado. Acusar os irmãos é o trabalho de Satanás desde a sua queda. Você tem desencorajado a igreja que já possuía pouca coragem. O irmão apresentou a verdade sob quase todo aspecto objetável. Essa é a obra que Satanás está levando adiante. Você não tem qualquer razão de se orgulhar de suas palavras, pois elas produzirão confusão, vergonha e desespero no dia em que cada homem receberá de acordo com o que tiver feito nesta vida. Sua esposa ouviu-lhe tanto as expressões inconvenientes, até tornar-se amoldada em alto grau às suas ideias. O temor do Senhor foi quase que inteiramente removido de ambos. Você agora está lançando sementes de incredulidade que produzirão grande colheita, a qual não vai lhe trazer a menor alegria. O irmão se alugou ao inimigo, para ser seu agente e conduzir pessoas à dúvida e incredulidade. Todo o seu trabalho tem sido espalhar contra Cristo. Você se gloria em sua astúcia, em sua capacidade de confundir mentes, e pensa ser isso indicativo de inteligência. Mas essa é a mesma espécie de sagacidade que possui o príncipe das trevas e que receberá a mesma recompensa que ele reservou para si por sua intensa atividade e perspicácia. Esta época tende à incredulidade, a fazer pouco da piedade e da verdadeira religião. Esse é o plano de Satanás, e quando você favorece a incredulidade, é levado cativo por suas artimanhas a fazer essa obra. Sua esposa travará uma dura luta para vencer os estratagemas do inimigo, suplantando os próprios defeitos de caráter e sujeitando todas as suas habilidades à vontade de Deus, assentando firmemente os pés na plataforma da verdade eterna. Ela não é consagrada por natureza, e você tem posto as coisas diante dela numa luz tão incerta que a deixa sem âncora e à deriva. Não encontra conforto verdadeiro na fé e na esperança, pois não possui um conhecimento inteligente da verdade. Tem sido grandemente afetada pela atmosfera de incredulidade que respira, e se acaso ela se perder, o seu sangue se achará nas vestes do irmão. Você está tão certamente fazendo a obra de Satanás como qualquer um de seus declarados agentes. As dúvidas que você tem introduzido em muitas mentes dará frutos. Sua safra está madurando para a colheita final. Será que o irmão vai se orgulhar dela? Você pode ainda retornar ao Senhor e encontrar descanso nele. Porém, você por tanto tempo tem se treinado para criticar, para mudar e torcer tudo sob falsa luz, que exigirá fervente oração e constante vigilância romper com o hábito que se tornou uma segunda natureza. Meu coração anseia pelo irmão e sua família. O Senhor está desgostoso com você, pois é ofendido diariamente. O irmão precisa ser um homem completamente convertido, transformado, ou nunca terá o dom precioso da vida eterna.